Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, um desejo de Deus. Há em todo ser humano um desejo grande e forte de Deus. Há em todos nós um desejo de sentir, ver e ouvir Deus, estar com Deus, caminhar com Deus e saborear o prover de Deus. É maravilhoso saber que um coração de Deus é o trono que Deus se manifesta. Por isso, quando constrói um coração para o bem, como uma poltrona de conforto, fazemos dele o trono de Deus. Dá para saber que Deus está no trono de um coração, quando mesmo exala uma palavra amiga, um sorriso sincero, uma mão que se estende sem esperar recompensas, um gesto humano de conforto, um olhar firme de confiança, que partilha paciência, que reconhece suas limitações, que sabe que toda força, fé, virtudes, dons e dádivas vêm do alto. Há ferrugens que podem deteriorar o trono de Deus, isto é, o nosso coração, fazendo julgamentos de outros, críticas que destroem, murmurar da vida, palavras maldosas. A casa onde o simples não é aceito, isso é, não entra, ali não está Deus. A casa onde falta colo para um filho, ou filhos para os seus pais. A casa onde se nega o diálogo, abraço e beijo. A casa onde a mesquinharia, arrogância, ganâncias, desobediências e libertinagens, ali o trono está vazio. Daí, vemos que muitos podem viver sem uma direção, sem disciplina, caminhar na razão, exaltar as suas autossuficiências, renegar as suas fraquezas, imploram, gritam, desejam o tudo de Deus e não podem ver. Serão esses capazes de entender que em cada lugar ou recanto desta terra e em toda a sua criação, ali está Deus. Muitos até saem para encontrá-lo em refúgios, desertos, retiros e etc. Mas por não aceitar a reestruturação do trono, não encontra. Outros apontam para outros que Deus se faz ver lá no sol, na água, na terra, na floresta, no vento e por aí vai. Vão fazendo pela vida conjecturas e mais conjecturas, que Deus é isto ou aquilo, sem falar nos nomes ou cognomes que dão a Deus. Mas há ainda uma pequena parcela que sabe e toma posse, que Deus é amor, misericórdia, bondade, paz única, alegria e felicidade plena. Outros nutrem o desejo de ver Deus com suas características, mas apesar de todos os dias estarem diante de um espelho, não conseguem ver ele, pois o trono está vazio e em ruínas, está sem brilho. Ah, se entendêssemos que Deus se manifesta nas ações do bem, nas palavras que constroem, no coração do perdão, nas mãos que partilham, não é mesmo, Edson? Veja, Isa, o que nos diz o Papa João Paulo II no seu livro Cruzando o Limiar da Esperança? Deus certamente não é um objeto empírico, isto é, que não tem uma comprovação científica ou abstrato a especulativo ou de experiência sensorial humana. Pois a Sagrada Escritura, veja, atesta lá em João 1, versos 18, isto é, Deus ninguém viu e nem pode ver, senão o seu Filho único, Jesus. Veja, queridos, Deus na sua onisciência e onipresença, naqueles que crêem, se apresenta revelando a sua misericórdia em sinais, milagres que concede aos seus amados benefícios de bênçãos em abundância e proteção, com o desejo profundo que o homem não se afaste dele. Em contrapartida, o homem nutre em seus corações a ingratidão, sem falar que os mesmos homens agem ainda também na contrapartida, usando os dons recebidos por ele para se rebelar contra ele, aonde muitos hoje supera a traição e a ingratidão de Judas. Veja, uma das coisas que o homem não soube lidar foi com a liberdade dada por Deus.
Deus chamou o homem para agir em parceria. Por causa da liberdade dada por ele, Deus, ele não pode fazer mais. E o homem, por sua vez, não pode fazer menos. Deus se empenha sempre em fazer a luz acontecer nas trevas humanas e trazer de volta o homem à vida. É claro que aqueles, veja, que duvida, há aqueles que duvidam da existência de Deus e por ser assim negam. E os que se diz crer nele não os conhece e na verdade não conhece por causa das suas, veja, dos seus fracos testemunhos de vida. Não convence ninguém. É claro que é preciso aos que crê dizer que Deus existe, mas isto nem sempre dá para afirmar com argumentos, mas sim com testemunho de vida. Devemos, veja, refletir para outros um Cristo que vive no pulsar do amor no coração. Devemos em tudo que fazemos ou tocamos, deixarmos as marcas de um Jesus que é Deus. E em tudo que possamos falar, deixarmos as evidências de Deus. E em tudo que façamos, que Deus se faça ver. Assim, o homem jamais precisará de argumentos ou palavras para amar e crer em Deus. Assim devemos professar o credo apostólico, professando na fé que Deus é a origem e o princípio de tudo. Sendo Ele a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Ele, Deus, é a verdade que se apresenta com a realidade em 3 vezes. Ele é a verdade. Sim, Ele é a verdade, porque tudo o que faz harmoniza-se com a mente de Deus. Ele é a verdade porque é Deus. Sabe harmonizar-se com a realidade. Ele é a verdade porque tudo o que diz harmoniza-se com a mente de Deus. E em todos os 3 níveis, e nesses 3 níveis, Jesus é a verdade porque é Deus encarnado. Por isso Deus é amor em si mesmo e em seu amor por nós. Que lindo, né? Assim, na Trindade Santa é o eterno intercâmbio de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, meus queridos e queridas, veja, se desejamos Deus, convém lembrar o que Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versos de 6 a 7. Convém lembrar, aqueles que semeia pouco, pouco colherá. Aqueles que semeia em profusão ceifará. De cada um, forme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Que lindo! Assim somos convidados a tomarmos conhecimento de Deus, não é? Ou da existência de Deus nas nossas vidas. Porém, Paulo nos alerta também em Romanos 10, versos de 14 a 15, dizendo: porém, como invocarão aqueles a quem não têm fé? E como crer naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Que lindo, não é? Assim como a corça anseia e suspira pelas águas, assim somos nós, eu e você, desejamos e respiramos se Deus quer amor em nossas vidas. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.